E finalmente chegamos na nossa data querida de fim de ano, data de prosperidade e família, o Natal. E como não poderia deixar de ser nesse canal, eu decidi trazer um dos filmes mais assustadores conectado com essa data que eu já vi na minha vida e preciso compartilhar com todos vocês. Nada menos do que Black Christmas, filme de 1974 que tem como título em português A Noite do Terror. Nada clichê. De qualquer jeito, eu já falei algumas vezes desse filme aqui no canal, mas nunca fiz um vídeo inteiro sobre ele e eu tava esperando muito essa data chegar. Porque eu considero Black Christmas um dos melhores filmes de terror já feitos e pouco lembrados. Então, sem enrolação, primeiramente um Feliz Natal e vamos falar desse maravilhoso filme de terror. Meu nome é Gustavo, mas você pode me chamar de Gus, e antes de falar de Black Christmas, aquela mensagem rápida. E lembre-se, se você gosta de filmes de terror, de ação, animações, animes, ou seja, trecheira da melhor qualidade, se inscreva no Trechando com Gus, porque aqui é sua casa. E Black Christmas de 1974 é um filme dirigido por Bob Clark, que é uma pérola que eu descobri há poucos anos atrás. A trama dele é a mais simples, porém a mais sinistra possível. E ela foi baseada em uma famosa lenda urbana americana chamada A Babá e o Homem no Andar de Cima, que conta exatamente essa história, sobre uma babá que está em uma casa sozinha, enquanto um homem sinistro invadiu o lugar e está no andar de cima fazendo ligações ameaçadoras para ela. E aqui essa plot é trazida para uma casa de irmandade cheia de garotas jovens adultas, no caso, que moram juntas na mesma casa, quando durante uma celebração de Natal, um homem estranho invade o andar de cima da casa, se esconde no sótão do lugar e fica fazendo ligações ameaçadoras para essas garotas durante os dias de celebração de Natal. Vamos começar pelo início como deve ser. O filme já começa com uma excelente cena de POV, que é ponto de vista, mostrando os passos desse assassino obscuro passando por umas casas da vizinhança até encontrar uma que ele queira invadir. E aí ele escolhe uma onde está ocorrendo uma celebração de jovens dentro dela e escala as janelas do lado de fora da mesma até se esconder no sótão lá em cima. E o ponto crucial dessa cena é que ela já define o tom sinistro que essa trama vai ter. Porque o rosto do assassino, no caso o nome dele é Billy, por algumas pistas que são ditas mais pra frente, ele nunca tem o rosto mostrado. Então nessa cena, igual o Michael Myers no primeiro Halloween, você só vê tudo pelo ponto de vista dele, incluindo as mãos dele escalando as janelas do lado de fora da casa e a respiração ofegante dele. E é uma cena muito bem filmada, até mais bem filmada do que o ponto de vista do Michael Myers no Halloween, na minha opinião. E ela tem um tom ainda mais sinistro porque se passa nesse período de Natal e você vê as casas com essas celebrações acontecendo com várias pessoas. Então não tem um clima de terror, mas só de pensar que todo mundo lá dentro da casa está celebrando e nem percebe um cara estranho que sobe uma casa e entra no sótão para se esconder, é muito sinistro. Por falar em Halloween, essa é uma das curiosidades desse filme, na minha opinião, porque ele foi lançado em 1974, enquanto o Halloween foi lançado em 78. Então, há de se especular se a cena inicial clássica de Halloween não foi realmente chupinhada daqui. Pode muito bem ter sido. De qualquer jeito, eu também tenho a impressão que o John Carpenter já falou sobre essa questão e talvez tenha admitido mesmo que ele deu uma copiada nessa cena aqui de Black Christmas. Apesar que eu não tenho certeza desse acontecimento, pode ser meio que efeito Mandela. De qualquer jeito, depois nós somos apresentados as personagens principais da trama, mas as que têm mais destaque é a Jess Bradford, que é interpretada pela Olivia Hussey, é a nossa personagem principal, e a Barb, que é interpretada pela Margot Kidder, que talvez seja a atriz mais famosa do elenco, nesse elenco feminino no caso, porque ela foi a Lois Lane do clássico Superman de 1978 com Christopher Reeve. E essa cena inicial se estende por bastante tempo do filme, mostrando ali aquele clima de Natal com as pessoas conversando, se dando bem, bebendo, as meninas com seus namorados, mas também vai alternando, mostrando o Billy e o seu ponto de vista meio que observando todo mundo ali dentro da casa, das escadas, do vão da porta. Então, apesar da festividade da cena, então é tudo muito tenso e sinistro por causa desse detalhe do homem escondido na casa que nenhum dos personagens sabe, mas nós como público sabemos. E aí que já acontece uma cena bem clássica do filme, que é quando elas recebem uma ligação no meio dessa festa e, ao atender, tem uma voz estranha
de um cara falando obscenidades para as meninas do outro lado da linha, com uma voz bem bizarra, só que esse é um evento que já vem acontecendo há algum tempo na trama do filme. Por exemplo, o Billy já tem feito ligações para as casas da vizinhança, sempre passando esses trotes, que é o que as pessoas pensam que é quando atendem a ligação, que é só um cara que a polícia não pegou ainda, mas que tá fazendo trote pra todo mundo nas casas. Tanto que todas as meninas da casa param a festa pra poder ouvir a voz do cara falando as obscenidades no outro lado da linha. E é já nessas cenas iniciais que o filme também já faz uma coisa muito interessante, que é definir bem as personalidades dessas meninas da casa. Não só isso, como ele já estabelece tramas individuais para cada uma, e tramas bem corriqueiras e realistas do mundo real. Não necessariamente coisas que se correlacionam com o assassino que está escondido na casa. Por exemplo, a Jess Bradford, que é a protagonista, ela tá vivendo um momento muito confuso na vida dela porque ela engravidou de um cara que ela não queria ter engravidado, um namorado dela. Um cara que é um pianista profissional chamado Peter, que tem alguns problemas de acessos de raiva, principalmente com essa questão da Jess, porque ela não quer o filho e tá até ameaçando tirar ele, sendo que o Peter não quer que ela faça isso e quer que ela tenha um filho. Chegando a stalkear a menina, o que coloca algumas suspeitas do filme sobre ele. Mas eu não vou falar muito disso porque seria entrar na área de spoilers. De qualquer jeito, é uma trama muito realista e fora de contexto de filme de terror, né? Parece mais uma coisa de filme de drama para um filme como esse. Fora isso, você tem a Barb, né, que é a Margot Kidder, que é uma garota que tem problemas de alcoolismo e também não tem papas na língua, porque ela fala o que vem na cabeça dela, seja indecente ou não, chegando ao ponto de ser a única que é capaz de falar obscenidades de volta pro Billy no telefone à altura dele. Mas é uma grande atuação da Margot Kidder, que faz um personagem bem forte aqui, apesar de que a própria Margot Kidder era meio assim na vida real, então não sei se tem tanta atuação aí. Fora isso, você tem outros personagens como a governanta da casa, que é uma personagem bem irreverente, porque ela também tem problemas de alcoolismo, mas ela guarda várias garrafas de pinga ou cachaça, sei lá o que ela toma, dentro de lugares bem inusitados da casa, como por exemplo, dentro da caixa do vaso sanitário do banheiro. E a lista segue com personagens que não são vazios como em qualquer filme de terror normal, e são bem marcantes para a trama. Inclusive, não podemos esquecer que aqui temos o ator John Saxon, que também estava em A Hora do Pesadelo como um policial, e aqui ele também faz um policial, o Tenente Fuller, que é quase o mesmo personagem que ele faz lá na Hora do Pesadelo, só que aqui não tem nada de sobrenatural. Todos esses detalhes de personagens e alguns detalhes da história mesmo, que eu vou falar daqui a pouco, tornam essa experiência do filme como se você estivesse assistindo uma situação real, que poderia realmente ter acontecido. Fica bem claro que o diretor Bob Clark queria passar um senso de realismo e verossimilhança nos acontecimentos do filme. Tanto que os outros elementos da própria festividade natalina, como pessoas cantando na frente das portas das casas, ou aquele senso de ano que tá acabando, é bem palpável aqui. Inclusive, há outros detalhes de trama que tornam tudo ainda mais verossímil, como por exemplo, durante a história há um caso de uma criança que desapareceu, provavelmente foi sequestrada, e a polícia tá ajudando a mãe a tentar achar ela, e essa trama meio que anda paralelamente com a trama do Billy e tal, chegando até a ter um fim bem trágico que não fica explícito se o Billy tem alguma coisa a ver diretamente com o que acontece ou não. Temos também o caso da primeira morte do filme, spoiler se você ainda não viu, que é a menina chamada Claire, que é uma das garotas da Irmandade, que é uma cena de morte bem chocante e realista que remete um pouco ao que o primeiro Halloween era, não tinha aquela sanguinolência e gore. Era basicamente um assassino escondido ali no quarto dela, dentro do armário, e quando ela vai pegar umas roupas pra fazer a mala, porque ela vai sair ali da casa e fazer uma viagem com o namorado, a contragosto das outras meninas, o Billy pega ela e asfixia a menina com um plástico ali que tava embrulhando as roupas. Tanto que essa imagem foi usada como pôster do filme, mostrando que os criadores não estavam nem aí e queriam chocar mesmo. Enfim, logo depois dessa morte, a menina meio que desaparece ali para os outros personagens, ninguém sabe onde ela foi parar, então a polícia é acionada. O pai dela vem para a cidade para tentar descobrir o que aconteceu e passa ali os dias na Irmandade também. Só que o mais bizarro e sinistro de toda essa questão é que o corpo da Claire tá guardado ali no sótão da casa, colocado em uma cadeira de balanço com esse plástico cobrindo a cara dela o tempo todo, porque o Billy levou ela para lá.
Então assim, como essa menina tinha essa história de que ela ia viajar com o namorado, fica meio implícito para as outras personagens que ela foi embora. Então demora para as personagens perceberem que ela desapareceu por causa de um assassino que pegou ela, ainda mais que o corpo dela tá no sótão da casa. Então assim, a verossimilhança da trama é bem trabalhada para que não fique esses buracos, tipo, por que ninguém vai no sótão ver se a menina tá lá? Porque ninguém suspeita, na verdade. Assim como ninguém suspeita que as ligações desse cara pervertido também vêm do sótão da casa, sendo que é o Billy que tá fazendo. E como não estamos nos dias de hoje em que qualquer ligação pode ser facilmente rastreada, o filme mostra muito bem como a polícia tem que trabalhar para poder conseguir pegar essa ligação. Tanto que ela mostra o policial trabalhando nos sistemas ali de ligação da delegacia para poder rastrear de onde ela tá vindo. Só que eles ficam meio que de mãos amarradas porque para poder rastrear essa ligação, eles têm que esperar o assassino ligar. Eles precisam que uma das meninas acione a polícia para eles ficarem sabendo que a ligação está ocorrendo. E eles têm que fazer esse rastreamento antes que ele desligue. Então, cria-se uma tensão ainda maior porque as meninas ainda são obrigadas a ficarem na linha ali com aquele pervertido até que a polícia possa pegá-lo. Enfim, todos esses elementos são muito bem executados pela trama e trabalham para deixar a situação cada vez mais tensa, construindo um clima que todo mundo sabe que vai explodir no final quando a polícia finalmente conseguir rastrear a ligação e revelar para as garotas que está acontecendo ali de dentro da casa mesmo. E quando isso acontece no final, é brilhante. Uma das cenas mais bem executadas de terror em termos de tensão que eu já vi no cinema. E assim, existem muitos outros detalhes e questões do filme que são brilhantes e eu prefiro deixar para vocês quando assistirem. Tem toda aquela questão do personagem Peter que o filme joga alguma suspeita sobre ele, se talvez ele tenha alguma coisa a ver com tudo que tá acontecendo. Tem toda a construção do personagem Billy, sendo que a gente nunca vê ele claramente no filme inteiro. E assim, se tem algum defeito que eu possa falar da história, e assim, pra mim o filme tem defeito sim, e eu vou falar isso mais pra frente aqui no vídeo, mas se tem um defeitinho que eu acho que poderia ter sido resolvido melhor, é que no começo do filme o Billy praticamente não é mostrado, nem o rosto dele, nem as roupas que ele tá usando, no máximo você vê a mão dele e só. Só que aí durante o filme, principalmente nas próximas mortes, você vê alguns relances dele como um olho, ou o formato da cabeça dele ali com o cabelo e tal. E isso sempre tira um pouco da atenção pra mim, porque você meio que vê como é esse personagem, em vez de deixar pra nossa imaginação pensar como será esse cara que praticamente veio da rua ali e invadiu uma casa. Mas de novo, é só um pequeno defeito porque a construção de personagem dele, como eu falei, sem nunca mostrá-lo de fato, é fantástica. Quando a cena corta pra ele e o ponto de vista dele ali dentro do sótão, escondido, ou quando ele sai do sótão pra observar as pessoas e o movimento delas ali na casa, só que sempre atrás de alguma coisa, é muito sinistro, sem falar de que quando a gente escuta a voz dele, nesses momentos de ponto de vista, é muito bizarro porque fica bem claro que ele tem problemas mentais. Tem uma cena em particular que eu acho extremamente sinistra e bizarra, que é simplesmente mostrando ele chutando, quebrando tudo ali no sótão, tendo um meltdown, como eles falam em inglês, né, quando a pessoa enlouquece, e destruindo tudo ali, e falando umas coisas bizarras ali que não tem sentido nenhum. Então a cena dá um medão, porque você fica tipo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Quem é esse cara? E no meio das coisas que ele fala nesses momentos, que é bem difícil de entender, há algumas frases que o público precisa prestar bastante atenção para pegar alguns detalhes sobre ele como personagem. E uma coisa que fica bem clara é que ele possivelmente é um cara que tem múltiplas personalidades. Tanto que isso é um dos mistérios do filme, se ele é realmente um ser que ninguém conhece, ou se ele é algum personagem que está relacionado com os outros ali da trama. E esse é um mistério que eu vou deixar para vocês quando assistirem também. E outra coisa que eu não vou revelar é o final, que para mim é um grande defeito do filme, porque ele meio que destrói a verossimilhança, ou pelo menos exagera na nossa dispensão de crença, com uma questão do destino do Billy na trama, que pra mim, pelo menos, como a trama se resolve e termina ali, eu não engoli. E infelizmente é a única derrapada que eu tenho que dizer sobre esse filme, porque o resto é fantástico. E é isso, esse é Black Christmas, um filme sinistraço de Natal, mas maravilhoso que, querendo ou não, eu prefiro assistir ele toda a data festiva do que Esqueceram de Mim. Sei lá, eu sei que não é uma coisa muito saudável,
mas de acordo com os meus gostos, é o filme perfeito para passar essa data de Natal, já que apesar dele ser sinistraço, como eu disse, ele representa muito bem essa data. Para mim é um clássico do terror que deveria ser muito mais lembrado e muito mais reconhecido pela sua importância para os filmes que vieram depois. E apesar de não ter virado franquia, nós não temos Noite do Terror 2 ou 3, pelo menos há um remake de 2006, na verdade há 2 remakes, né? Um de 2006, que tem toda a trama do Billy e tal, e tem um elenco bem interessante com algumas atrizes jovens ali da época, por exemplo, a Mary Elizabeth Winstead, mas que eu nunca vi e sinceramente eu não quero para não estragar a experiência desse original, porque tenho certeza que não tem o mínimo de tensão e verossimilhança que o filme de 74 passa, principalmente porque pelo trailer você já vê que é aquele filme bem mais trecheiro e gore dos anos 2000. Dizem até que ele foca bem mais no personagem Billy e conta muito sobre o passado dele, que eu acho que é um crime, porque o mais legal do filme original é justamente a gente não saber nada desse personagem. Mas também tem um remake de 2019 chamado Black Christmas, só que a plot não tem nada a ver com Billy e acredite, é sobre mulheres que se vingam de um grupo de homens machistas que fazem bullying com elas ali na Irmandade e fazem uma matança no final. Ai meu Deus, que é isso? Enfim, eu também não assisti, mas todo mundo que viu acha uma bosta gigantesca, então eu também não vou nem perder meu tempo. Mas apesar desse filme não ter tido nenhuma continuação oficial, há continuações em fan-filmes. E eu devo dizer com um grande alívio que existe um fan-filme de 2021 chamado It's Me, Billy, que é um curta-metragem, na verdade ele tem 40 e poucos minutos, mas que continua os eventos do filme original, contando a história de 3 meninas que estão em uma casa onde o Billy está aterrorizando, e uma delas tem ligação direta com uma personagem do filme original também. É um fanfilme bem legal e muito bem dirigido, que é dirigido justamente pelo Dave McRae, que é o cara que fez o Freddy Krueger, naquele outro fanfilme que eu já mencionei aqui no canal, que é Dylan's New Nightmare. Então, ele faz parte do grupinho ali de youtubers que estão virando diretores de fanfilmes relacionados a filmes de terror. Além disso, ele também conhece lá o Vincent DeSanti, que dirigiu o Never Hike Alone, que eu também mencionei aqui no canal. Todos são fanfilmes que eu gosto bastante e acho muito melhores que algumas produções originais de estúdio. E eu sugiro bastante que você assista aí o It's Me, Billy, principalmente porque ele é a parte 1 de uma parte 2 que vai sair esse ano, logo em breve. Então eu tô bastante empolgado para ver essa parte 2, que teoricamente terminaria uma trilogia aí pro Billy, né, como personagem, juntando com o filme original do Black Christmas. E é isso, pessoal. Outra ótima notícia é que o filme Black Christmas está no YouTube na íntegra e, melhor ainda, dublado. Olha que maravilha para você aí que ainda não entende inglês e quer ver o filme agora. Então vou deixar o link dele aqui embaixo. Outra coisa que eu não mencionei, mas é um fator maravilhoso desse filme, é que ele tem apenas 1h30 só. Então, além de ter a façanha de ser muito bem desenvolvido em uma metragem tão curta, ele é um filme que você pode assistir qualquer hora, que passa bem rápido. Fora isso, também vou deixar o link do It's Me, Billy, né, o fanfilme dirigido pelo Dave McRae. Se você quiser assistir aqui embaixo para continuar até a história do Black Christmas, vale bastante a pena. Agora, saindo um pouco do filme e falando um pouquinho com os meus inscritos diretamente, eu também vou deixar um link aqui embaixo de uma página minha no Mercado Livre, porque recentemente eu decidi vender alguns dos meus DVDs e Blu-rays antigos aqui que eu tenho na minha casa de coleção. Por motivos de necessidade, eu vou ser bem sincero, né? Porque estamos naquela época do ano que a gente sempre tem algumas continhas a mais para pagar e passa por algumas dificuldades, mas também para me livrar um pouco do excesso que tem aqui em casa. E assim, eu tenho umas coisas muito boas aqui, não é aquela coleção de DVDs com tranqueira de filme que ninguém sabe o que é. Tem DVD ou Blu-ray de Alien, Blade Runner, Robocop, De Volta para o Futuro, Indiana Jones, um monte de coisa aqui que, se você for colecionador e tiver interesse, dá uma olhada na minha página e pode comprar diretamente de mim, beleza? É Natal, então é época de ajudar os outros, então que tal ajudar o dono desse canal? Brincadeirinha, pessoal, mas dá uma olhada lá se vocês quiserem. Enquanto isso, deixa eu te perguntar, gostou da dica de filme de Natal? Já assistiu Black Christmas? Comenta aqui embaixo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre filmes de terror, de ação, trecheira,
e quer trechar junto conosco aqui no canal, só tá faltando a sua inscrição. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para todos. Vejo vocês na próxima trecheira e tchau, tchau.